gente, mais alguns aí pra gente. Isso, mais um. Domínio próprio, uma realidade que evoca mais uma vez a capacidade de desenvolver virtudes que tem a ver com o nosso caráter. Não basta apenas ter conhecimento. Pessoa que sabe se controlar, que domina a ira, não dominado por ela, como muita gente é. Às vezes acontece, né? Eu sei que talvez aqui no Rio Grande do Norte não, talvez seja diferente, mas em outros estados, irmãos, eu imagino, até nas conversas de decisão na convenção, a gente vê que há pessoas que não dominam a ira, parece que são dominados por ela. Aí a conversa não vai muito longe. Amável, né? Essa amabilidade, essa capacidade que vem do Espírito de Deus, e apegado à doutrina. Hoje é surpreendente como um número pequeno de pessoas está preocupado com a doutrina. Eu acho tão assustador que as pessoas cantam qualquer coisa sem nem prestar atenção no que estão cantando e entendendo o que estão dizendo. É um negócio muito difícil. Um dia eu fui numa igreja e pensei que era algum grupo diferente. A primeira música foi Homem de Guerra é Jeová. Seu nome é temido na terra. Daqui a pouco o exército de Deus. Daqui a pouco persegui os inimigos, alcancei, persegui os atravessei. Eu falei, não é possível, essa é a igreja de Bagdá, né? Não pode, é só guerra para tudo quanto é lado, né? Eu fico imaginando uma pessoa descrente, que nunca foi igreja, que vai ouvir o evangelho pela primeira vez, chega lá e o pessoal só cantando coisa de guerra. Eu falo, não, eu estou fora, olha, eu quero morrer amigo desse pessoal. Se eles fazem isso com os inimigos, eu certamente quero morrer amigo de todo mundo aqui. É necessário entender e compreender o que o texto bíblico quer nos ensinar como essencial. Que mais? Irrepreensível. Alguém lê isso e fica assustado. Como é que alguém pode ser irrepreensível? A palavra no texto original tem um significado que envolve não isso que muita gente imagina, que é uma pessoa sem falha. Não tem ninguém sem falha, irrepreensível no sentido absoluto. Irrepreensível é uma pessoa que tem uma vida tal que ninguém tem coragem de chegar e botar o dedo no nariz dele e dizer, ó, você fica quieto porque você não tem moral para dizer nada. É uma pessoa que tem, vamos dizer, a ficha limpa perante aqueles com os quais ele convive, de modo a ter uma autoridade natural proveniente dessa liderança correta. Que mais? Não orgulhoso. Muito importante isso, porque os irmãos sabem que faz mal à saúde fazer o que a gente faz nas nossas igrejas. A gente estuda e aí começa a acreditar que a gente é alguma coisa. E essa atitude, né, que a pessoa mostra, de que ele se sente diferente e trata os outros de modo diferente, como se ele fosse alguma coisa a mais, é exatamente a base para a destruição. Isso é um processo psicológico de insegurança, é uma autoafirmação problemática. É quando a pessoa, em função de título, de nome, de um pouco mais de conhecimento ou de uma formação específica, agir de uma maneira a querer reiterar o seu poder e a sua força perante os outros. Isso se manifesta na maneira de ser orgulhoso. Tudo isso não faz sentido, é preciso tomar cuidado, porque essa é a base da destruição e da queda. Que mais? Amigo do bem, que mais? Da justiça e consagrado, né? Ou seja, uma pessoa voltada para virtudes, amigo do bem, que está envolvido com tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é honesto, uma pessoa de caráter e de a postura benigna, e uma pessoa consagrada, no sentido de que alguém que é devotado a Deus, que tem espiritualidade, não é um líder simplesmente frio. É importante destacar isso porque essas considerações sobre a virtude não têm sido apresentadas na maior parte das reflexões sobre liderança. A gente vê dois enfoques nos dias de hoje. Liderança é capacidade gerencial / intelectual, ou liderança é manifestação de carisma. Vai nos meios mais históricos e tradicionais, se enfatiza o gerencial intelectual. Nos meios mais carismáticos se enfatiza essa capacidade intuitiva relacional do líder, enquanto que esses aspectos de caráter às vezes são colocados numa segunda
atenção. Prosseguindo, vamos lá. O que um líder, olhando agora para aspectos que vão além disso, alguns aspectos importantes e fundamentais ligados à liderança. Líder é aquele que produz influência. Liderança, na verdade, é uma coisa natural. Você vê um grupo de garotos brincando de bola e rapidamente você percebe que um diz: não, você faz isso, você faz aquilo, tal. Essa liderança é espontânea. A capacidade de influenciar é a liderança. O que mais? Liderança tem a ver com intenção, não é por acaso, não é uma coisa que acontece natural e espontaneamente. Envolve a ação, de aquele que lidera com a intenção de agir nessa direção. O que mais? Liderança tem a ver com responsabilidade pessoal. O líder chama para si aquilo que deve ser feito. Ele veste a camisa e não é aquela pessoa que fica na indefinição para ver o que vai acontecer. Liderança envolve o quê? Mudança. Os líderes da história são líderes que mudaram paradigmas, que redirecionaram. Há pessoas que estão ocupando uma posição, às vezes na igreja, mas que não mudam nada. E atenção, nada muda se nada muda. É importante perceber que ninguém vai mudar o que é essencial na fé. Ninguém está sugerindo que nós devemos ter mudanças doutrinárias, mas em quaisquer situações da vida, a mudança é fundamental para enfrentar novos desafios. Antigamente, quando a gente tinha... Qual é o problema que as nossas igrejas enfrentam hoje? É que elas, o formato delas foi moldado no sul dos Estados Unidos na metade do século XIX. E aquele estilo de comunidade não funciona completamente mais em todos os ambientes, em todos os contextos da mesma maneira. Por exemplo, as igrejas americanas na metade do século XIX, todas elas tinham o seu culto por volta das 9 e 10 da manhã. Por quê? Porque os americanos acordavam com as galinhas na fazenda no interior do Texas e tomavam o seu café da manhã por volta das 7 horas da manhã, um breakfast com bastante bacon, ovos e outras coisas mais, e mais ou menos 8 e meia em diante eles estavam dispensados e iam fazer isso. Agora, se você vai pegar uma metrópole do século XXI, uma cidade como Rio de Janeiro, ou São Paulo, ou Nova York, e você chegar na casa de uma pessoa descrente às 8 da manhã no domingo para acordar o sujeito para levar na igreja, vai ser muito difícil isso funcionar como funcionou na metade do século XIX nos Estados Unidos, As pessoas iam nas igrejas, era uma coisa. Hoje você vai na igreja, não cabe os carros que precisam ser estacionados em frente à igreja, porque no século XIX as pessoas não tinham carros para ir para a igreja, eles não tinham problema de segurança, não precisavam de ter vigia, toda essa realidade. Então a liderança, ela precisa pensar em mudança caracterizada com a realidade que está à nossa volta. O que mais? Liderança envolve um propósito comum. Ou seja, um bom líder é aquele que consegue encontrar o propósito da comunidade, não simplesmente fazer a sua vontade, ou de uma pessoa, ou de um grupo da igreja, mas alcançar o propósito comum para onde todos devem ir. E o líder, o que ele faz por definição? Ele sempre coleciona seguidores. O líder é aquele que inspira e influencia para que a coisa caminhe na direção certa. Vamos pensar um pouquinho mais sobre essas questões de liderança. Atenção, alguns conceitos fundamentais para a gente entender. Liderança é um dom nato, ou seja, há pessoas que nascem com capacidade de liderança e há pessoas que não têm essa capacidade. E não é necessário que todo mundo tenha essa capacidade. Eu conheço gente que às vezes dá um bom professor no seminário, mas não dá um bom líder. Conheço gente que dá um excelente conselheiro pessoal, um ministério maravilhoso, mas não é capaz de conduzir uma comunidade com facilidade. Então, liderança é dom, principalmente dom quando a pessoa não dá para a coisa, ele simplesmente não dá para a coisa. Quer ver que coisa interessante? Olha lá, 85% de liderança
envolve aprendizado. Apesar da pessoa ter o potencial já desde sempre, porque ele tem essa vocação para líder, 85% do que acontece envolve aprendizado. Então o que a gente tem que entender? Há muitas pessoas enterrando os seus talentos e não devidamente desenvolvidas na arte de liderar, porque o aprendizado é fundamental. Liderar é influenciar, essa é a palavra. Às vezes tem gente, por exemplo, numa comunidade ou numa igreja, em qualquer contexto, em que às vezes você tem um líder formal e tem um líder informal, que é aquele que faz a cabeça das pessoas. Influência é liderança. Olha só, quando o líder fala, todos ouvem. A diferença do líder é essa: quando ele começa a falar, as pessoas dão atenção, porque percebem ali que a pessoa tem o caminho das pedras, tem um direcionamento para apresentar. O que o líder faz? Transmite confiança. Liderança, antes de tudo, uma atitude psicológica. Tem gente, por exemplo, que nem ele mesmo não sabe direito, né? Quando você está seguindo uma trilha com alguém, né, no meio do mato aí, ou numa praia distante, e a pessoa que está lá, e você chega para ele: escuta, e agora? Agora eu não sei. Dá vontade de pegar o sujeito e fazer farofa dele, né? Como é que ele trouxe a gente para cá e agora ele não sabe como sair? Então, quando alguém lidera, a confiança é passada. A pessoa, né, ele consegue captar o coração daqueles que querem ser direcionados. Olha só, 3 Cs marcam a realidade do líder. O líder precisa ter caráter. Por quê? Porque essa capacidade de influenciar os outros vai depender disso. Se o caráter, as áreas escuras da vida e do coração se manifestarem na liderança, o que acontece? Ele vai perdendo essa capacidade de influenciar. Então precisa ter caráter, precisa ter coerência. A pessoa fala um negócio e faz uma coisa totalmente diferente, ele vai perdendo o respeito. E tem que ter competência, caráter, competência e coerência, né? E desenvolver ligação emocional. Liderança não é simplesmente a apresentação de ideias e conceitos. O líder desenvolve ligação emocional com as pessoas com as quais ele está relacionado, a quem ele está liderando. Então esses elementos são essenciais e fundamentais. Vamos lá. Líder que é líder deve criar líderes. Quantas igrejas, comunidades têm perdido espaço? Por quê? Porque às vezes o sujeito que está na liderança, às vezes o pastor que lidera uma igreja, fica com receio de que outras pessoas possam fazer sombra à sua liderança. Acho que aqui no Rio Grande do Norte não acontece isso, só nos estados lá mais para o sudeste talvez. Então o que acontece? O problema é que surge um vácuo, né? A liderança responsável é uma liderança que vai desenvolver outras lideranças. Qual é o problema sério para a gente fazer qualquer coisa na vida? Onde é que está a dificuldade? Por que tantas igrejas boas não vão muito longe? Por quê? Porque não sabem que caminho pegar. O líder é aquele que encontra o que? Prioridades. O que é mais importante? Porque se a pessoa não tem esse foco de liderança, num contexto de reunião qualquer, a pessoa diz: olha, eu acho que a gente deve ajudar Moçambique. E todo mundo agora vai pensar, daqui a pouco, não, olha, eu acho que a gente precisa fazer uma evangelização aqui na praia da Ponta Negra. Pronto, aí todo mundo vai fazer isso. Se o líder não tiver a condução clara, não descobrir o que é prioridade e encaminhar, a comunidade não vai em lugar nenhum. Olha só que coisa interessante: o líder acha o sonho e que mais? As pessoas acham o líder. Ou seja, toda a comunidade existe em função de um interesse específico. Existe um sonho que essa comunidade vai sonhar, um sonho que uma igreja vai sonhar. O líder percebe, capta isso e desenvolve. As pessoas acham o líder que as pode encaminhar, né? E uma coisa importante que a gente precisa considerar é que o líder vive para os outros. Isso é importante. Liderança mal formada, mal dirigida, é quando o líder vive para ele mesmo. Viver para os outros significa
significa levar em conta aquilo que é importante para a comunidade, para a igreja local. Olha só, vamos lá ver alguns segredos importantes ligados à boa liderança. Saiba que seu caráter é seu limite. Então, algumas pessoas que têm fragilidades, problemas de caráter, é bom lidar com isso tão logo possível, porque lá na frente a coisa vai se complicar. Porque os problemas de caráter estão muito relacionados com a ilusão de poder. Por que tantas pessoas, em certas circunstâncias da vida, caem e se prejudicam do jeito que se prejudicam? Por quê? Quando o problema pessoal não é tratado, quando a pessoa está numa posição de líder com mais poder, a facilidade da ilusão de poder enganar o seu coração é maior, e então a pessoa se complica. O caráter é o limite. Líder precisa aprender a admitir seus erros. Pessoa que toda hora se desculpa, no sentido de dizer, não foi bem assim. Pessoa que sempre reage agressivamente diante dos seus erros. Pessoa que sempre reage com essa falta de percepção adequada, não conseguirá ir muito longe em termos de liderança. Líder maduro é aquele que consegue enxergar os seus erros e falar, é verdade, eu devia ter pensado nisso de outra maneira, eu podia ter preparado isso de maneira melhor, ficaria melhor se fosse de acordo com a sua ideia. O líder precisa aprender a liderar-se com a cabeça, ou seja, a partir de ideias e de princípios. Quem segue o fluxo imediato do seu coração e não lidera-se a si mesmo com a cabeça, não chega em lugar nenhum. Líder precisa de arte do improviso, porque tantas coisas na vida acontecem de maneira absolutamente fora do lugar. Você preparou aquela mensagem maravilhosa, tudo certo, mensagem evangelística, chegou na igreja para pregar, chegou lá, não tem nenhum descrente. Todo mundo lá, o mais fraco tem 10 anos de igreja. Não dá para pregar João 3 de novo. O pastor tem que ir lá, dar uma olhada na Bíblia aqui, mexer, olhar para um lado, para o outro, pegar um esboço e fazer, porque não tem sentido ele falar, né, sem essa capacidade de improviso. Líder precisa de forte intuição. Intuição é importante, essa percepção de que alguma coisa não está do jeito que a gente imaginava. Isso tem muito a ver com relação pessoal, emocional, né? Você olha para a cara da pessoa e fala, fulano está diferente hoje, tem alguma coisa. Acho que eu estou vendo o jogo da Argentina, vamos conversar com ele para ver se ele melhora, a coisa não está muito bem, né? Líder precisa de flexibilidade. Aliás, isso é uma coisa sobre a qual vamos falar um pouquinho mais com atenção, né? Se não tiver essa capacidade, esse jogo de cintura, principalmente nos dias de hoje, a sua liderança está com um problema sério. E precisa saber esquecer facilmente. Pessoas emocionalmente sem maturidade, quando acontece um problema, uma dificuldade, a pessoa fica corroendo e rancorosamente mexendo com isso o tempo todo. Aquela pessoa que lembra daquilo que aconteceu há 5 anos atrás e diz, mas você não lembra aquela vez no aniversário da igreja que aconteceu isso, tal, e ele vai com espinho na canela assim do outro direto. Não sabe, né, lidar com a situação de maneira a vencer o conflito de maneira positiva. Se a pessoa ficar com esse sentimento, ele não consegue ir muito longe. Prosseguindo, o líder precisa liderar a si mesmo com a cabeça, mas os outros com o coração. Quer dizer, imponha o princípio sobre você e seja empático e relacional com as outras pessoas. Líder precisa enxergar a pessoa. Quantas pessoas que estão na posição de liderança e pela 22ª vez perguntam, como é que é o seu nome mesmo, meu irmão? O cara batizou, a pessoa nem lembra o nome dele é José Silva, e ele esqueceu. Então é um negócio assim, gritante, né? As pessoas se sentirão muito valorizadas quando elas são percebidas adequadamente. Liderança é vida e criatividade. Não pode ser uma coisa morta, uma coisa repetitiva, um negócio que não manifesta expressividade. Atenção, olha aí, novidade para os batistas: liderança é respeitar horário. Os irmãos sabem que o povo brasileiro é o povo que mais respeita horário no mundo, amém, irmãos? Ninguém respondeu, eu vou pegar vocês.
Vocês já viram algum jogo no Maracanã começar atrasado? A televisão da Globo falou: olha, o jogo vai começar, mas está chegando mais gente, vamos esperar mais uns 15 minutos. Não tem isso. Nenhum jogo. Já foi no cinema em algum lugar, em qualquer lugar do Brasil, e o cinema, que hora é o filme? Às 4. Não, vamos começar às 4h15, porque está chegando mais gente. Sabe uma coisa? O único lugar onde existe esse relaxo é na igreja. Só. Se o Boris Casoy tivesse aqui, ele diria: isso é uma vergonha. Não pode, é só crente que faz isso. Não tem horário para começar, não tem horário para acabar, faz tudo de qualquer jeito e tal. É complicado. Liderança envolve levar as coisas a sério. Liderar é agir com antecedência, né? É assustador ver a pessoa ali na hora, nos últimos. Aquele professor de escola dominical, você vê que ele está lá folheando a revista rapidinho, para dar aquela olhada de 5 minutos para dar aula empurrando com a barriga. Não pode, está errado. É agir com antecedência, não decidir o negócio em cima do minuto, como muitas. O líder precisa ser aberto a novidades, no sentido positivo da palavra, né? Eu conheço gente que usa a mesma coisa que usava há 30 anos atrás. Eu peguei professor de faculdade teológica que você pega o avô, né? o pai e o filho e pega, é o mesmo plano de curso, até a bibliografia é igual. O professor dá aula há 40 anos do mesmíssimo jeito, até as piadas são a mesma que o avô escutou há 30 anos. Não pode, né? A liderança envolve vida e criatividade, que significa ser dinâmico, né? Liderar é saber lidar com erros. Tem pessoa que quando erra quer largar tudo, abandonar e ir de desespero. Tem outros que quando erram, negam e ficam bravos e não aceitam os seus erros. Enxergar o erro com objetividade e lidar com isso numa boa é importantíssimo. Liderança é não se sentir ameaçado, é ter tranquilidade em relação ao seu procedimento, à sua postura e estar tranquilo. E olha que coisa interessante. Liderança envolve agir com humor, porque o humor é uma maneira de chegar mais próximo das pessoas para criar um relacionamento adequado entre elas. Então, o líder que vai influenciar, não existe líder que passa o dia cuspindo, marimbondo e brigando com a mãe por causa de mistura. Não, essa pessoa que é líder naturalmente vai ter que ter uma postura de empatia e de proximidade com os outros. Vamos ver. Liderança envolve ter prazer de viver, né? Ninguém vai seguir um líder que está o tempo todo só vendo problema. Pois é, irmãos, que dia bonito, daqui a pouco vai chover, você vai ver. Não. Pois é, mas Deus é tão bom, mas o diabo é terrível, cuidado. Então é complicado. Eu me lembro uma vez, passou uma situação tão constrangedora, um grupo de pessoas se converteu na igreja e estava lá todo mundo, e aí foi alguém lá que se ofereceu para dar um conselho, falou: pastor, deixa eu dar uma palavra para o pessoal que vai ser batizado. E a pessoa veio, mas ela falou, a pessoa pegou tão pesado: ó, cuidado, vocês estão firmes agora, mas daqui a pouco como é que vai ser? Será que daqui a um mês vocês vão estar sentindo a mesma coisa que sentindo hoje? Olha, o diabo está esperando vocês assim na esquina, saiu daqui, vocês vão ver. E tal, e foi pegando pesado, até eu fiquei com medo, falei: será que eu estou bem? Será que vai acontecer comigo daqui a pouco, né? Encontrei uma irmã tão pessimista, uma vez que falou para mim: e aí, irmã, como é que a irmã está? Tudo bem? Até agora está, daqui a pouco não sei. Então, a coisa é complicada. Ter o prazer de viver. Liderar adequadamente é elogiar os outros, quer dizer, puxa, né? Tantas vezes os relacionamentos se desgastam porque a gente não vê corretamente o que os outros fizeram e valoriza aquilo de maneira concreta. Liderança é amar a diversidade. Muitos líderes perdem pessoas porque querem tudo do jeito deles. Se o sujeito usar chapéu para o lado esquerdo, ele fica bravo, porque só quer que use do lado direito. Então, a diversidade é importante para o grupo, para a igreja. Liderança é saber lidar com sucesso, ter sucesso sem que isso prejudique a sua vida. Liderança é ser apaixonado, né, pelo que está fazendo, ter o coração envolvido, aquilo mexe com a gente. Liderança é dar atenção aos detalhes,
Ninguém lidera sem prestar atenção nos detalhes que fazem a diferença. A ideia que a Bíblia tem que quem é fiel no muito, do pouco é fiel no muito. As coisas pequenas fazem toda a diferença. E, de modo bem prático, liderança não é algo distante, mas envolve usar o telefone e hoje em dia o e-mail, o contato direto com a pessoa. Que mais? Liderança envolve ter compromisso, caminhar com direção, ainda aprender. Isso é muito importante, ainda aprender, porque muitos de nós, conheço pastores que não leem um bom livro há 5 anos. Tudo que ele faz já está fechado e ele já não tem nenhuma possibilidade de refletir ou repensar nada. Ele não aprende mais, tudo já está fechado completamente. Aceitar críticas, apreciar com palavras, evitar precipitação e rejeitar favoritismo ou algum tipo de protecionismo numa posição de liderança específica. Diante dessas percepções de ordem prática, vamos dar uma olhada no que a gente pode perceber do líder na realidade contemporânea no século XXI. Ser líder envolve saber ser líder numa época. Há algum tempo atrás, se alguém fosse ser líder, quanto mais essa pessoa fosse centralizadora